Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A live de hoje é muito importante porque nós vamos falar um pouco sobre DSTs e ISTs. Mas hoje nós não temos um convidado aqui com a gente para falar sobre isso. Eu preferi falar com vocês da forma que eu falo nas aulas presenciais do PHS. Falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a DST, é muito importante. Falar com os jovens sobre esse assunto deveria ser até dentro de casa. Na verdade, principalmente dentro de casa. E para falar, não pode ter vergonha, não pode ter receio, não pode ter tabus. Falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, não pode ter nenhum preconceito, não deve ter nenhuma restrição. O jeito de falar é sempre o mais simples, não tem outro. E aí, lógico, a gente precisa de um especialista para falar com a gente sobre isso. Mas nesse primeiro momento, quando a gente abre a campanha do Dezembro Vermelho para falar sobre essas doenças e essas infecções sexualmente transmissíveis, é muito importante, de verdade, que vocês me ouçam de coração aberto. Então, pegue esse avião, mande para os seus amigos, convide pessoas para estar com a gente hoje. A live não é grande, vai ser curtinha e a gente vai falar bastante sobre essas doenças e como a gente pode fazer a prevenção. Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu for falar das 7 principais, né, eu separei, são várias, mas eu separei as 7 principais, aquelas que já estão aí acometendo a gente com mais frequência. E quando eu digo a gente, é porque todos nós, solteiros ou casados, mas que estamos praticando relacionamento sexual, estamos nos colocando em risco. A única forma que nós temos de prevenir sobre as doenças sexualmente transmissíveis é usando os preservativos. Mas está cada vez menor a adesão do preservativo, especialmente na comunidade jovem. E aí, então, por isso, o nosso dezembro ele é marcado por esse tema. Se a gente vai falar das infecções que são transmissíveis sexualmente, né, que elas eram conhecidas, por exemplo, por DST, a grande maioria de nós vai pensar em duas principais, a gonorreia e a AIDS. E aí a gente vai falar das que elas acontecem só porque a gente não usa o preservativo. E também a gente vai dizer que, mas de que forma que eu tenho contágio? O contágio é na relação sexual, seja a relação sexual vaginal, anal ou oral. É importantíssimo que quando a gente comece a falar sobre esse assunto, a gente não tenha medo de falar, dar nome aos bois, como dizia minha avó. As coisas têm nome, os lugares têm nome, os órgãos têm nome. E as nossas genitálias têm nome. O jeito que a gente atribui o nosso relacionamento sexual também tem nome. A chance, né, que a gente tem de pegar uma infecção sexualmente transmissível, ela é maior quando, além da gente não usar o preservativo, a gente tem parceiros diferentes, vários parceiros, e a gente tem inclusive parceiros desconhecidos, que a gente não saiba do histórico médico desse parceiro. Hoje está cada vez mais comum que a gente tenha relacionamentos líquidos, né? Como dizia lá o Zygmunt Bauman, e eu falo bastante isso no nosso livro Papéis Invertidos, que a gente está vivendo uma era, uma geração de relacionamentos líquidos. O que eu quero dizer com isso? O que o Zygmunt Bauman estava falando disso lá atrás, nas décadas de 80? Que as pessoas não investem mais em relacionamentos duradouros. Quando o relacionamento cria ali um atrito, e às vezes é um atrito muito pequeno, ela já desiste daquele relacionamento e vai para o próximo. A juventude, por exemplo, ela está muito mais aflorada a questão de ter parceiros desconhecidos. Se conhece hoje, já vai para o relacionamento sexual, não tem uma prévia com essa pessoa para saber ao que essa pessoa vai nos expor, o que você pode expor essa pessoa. E às vezes, algumas das doenças vocês vão ver na conversa aqui durante a noite, que
A gente tem doenças que demoram bastante para aparecer, mas elas estão transmitindo desde a época que a gente já adquire. E outras, elas demoram muito, muito mesmo. Mas outras é muito rápido. Então é importante que vocês tenham essa certeza de que quando a gente está falando, né, das infecções, o principal órgão afetado, ele é o órgão genital. Mas não é só o órgão genital. Se a gente pensar no órgão genital, a gente vai ver coisas diferentes, é visível. A gente vai ver vermelhidão, pequenas feridas, inchaço, aumento, dificuldade para urinar, dor durante a relação sexual. A gente vai identificar corrimentos, secreções, né? Necessidade então de precisar, né? Você vai precisar aí, quando você percebe essas diferenças, você vai precisar procurar um médico. E pode começar com um médico clínico, mas os médicos específicos, né? No caso da mulher, o ginecologista, no caso do homem, o urologista. Lembrando que nós já aprendemos com o Dr. Alexandre Grieco que o urologista também é médico para a mulher, tá? A gente precisa fazer essa prevenção com a gente mesmo. Notou uma diferença? Nós vamos precisar procurar ajuda médica. Não tem como se livrar de uma DST só por conta própria. Não é assim que funciona. Vai precisar de um acompanhamento, normalmente as mais simples 7 dias, mas tem aquelas que vão te acometer por um bom tempo. E é importante, na hora de você procurar o seu médico, contar para ele o seu histórico sexual. É importante. Doutor, olha, eu sou uma pessoa que eu tive vários relacionamentos instáveis. Doutor, eu sou uma pessoa que eu tive um relacionamento, mas eu não tenho ideia de quem seja a pessoa. Foi só um momento, foi só um instante. Doutor, olha, eu estou casada há 20 anos, nunca tive relações sexuais fora do meu casamento. É muito importante você ser muito transparente com o seu médico. Não porque ele vai invadir a sua privacidade, mas porque ele vai poder, inclusive, sugestionar exames que vão levar à certeza do tratamento mais eficiente para você. Se a gente pensar na clamídia, vamos começar pelas doenças, né? Se a gente pensa na clamídia, ela pode causar sintomas como corrimento mais amarelado, ou então espesso, né? Grosso, vermelhidão no órgão genital, dor na pelvis, na parte de baixo da barriga para baixo do umbigo, entre o umbigo e o órgão genital, chama pelvis. Então a gente sente um pouco de dor ali. No contato íntimo a gente fica incomodado. E em muitos casos a doença e os sintomas de infecção passa desapercebido. A gente vai, tá só me incômodo. Entendeu? A gente pensa exatamente isso, tá só me incomodando. A doença ela é causada por uma bactéria, ela pode causar como que a gente contrai a clamídia, né? Contato íntimo sem preservativo. Compartilhamento de brinquedos sexuais, por exemplo. Então é importante que a gente tenha aí esse cuidado. E tratar a clamídia não é o fim do planeta, tá? O tratamento ele vem com antibióticos, né? Normalmente azitromicinas ou então doxazinas, que vão combater, vão inibir a bactéria até que ela é eliminada. Mas para você saber que realmente eliminou, ter essa certeza, precisa desse acompanhamento médico. Uma segunda doença que também acomete bastante, a gente tem uma preocupação porque ela é conhecida, é a gonorreia. E aí se a gente pensa na gonorreia, a gente está dizendo que ela é uma doença também causada por bactéria. Ela é conhecida como a doença do esquentamento, né? Que ela pode surgir tanto em homens quanto em mulher. Ela é transmitida pelo contato íntimo, pelo contato sexual desprotegido, ou então o compartilhamento também dos brinquedos sexuais. Essa bactéria, ela causa dor na hora que a gente vai urinar. E aí, a gente vai ter um corrimento amarelado, mas ele é um corrimento também com a inclusão de pus, ou então de um pouquinho de hemorragia. E normalmente essa hemorragia para as mulheres é fora do ciclo menstrual, mas também dá dor abdominal, né? Ela vai contaminar o órgão genital, nos casos mais graves, com bolinhas vermelhas. A boca também pode ficar com bolinha vermelha. Então é muito, 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 muito importante que a gente tenha aí essa conversa sempre muito transparente com os nossos médicos.
O tratamento ele é feito com exames, depois vai ser tomado, né, a azitromicina, e de acordo com a recomendação médica pode ser incluído outros remédios. Não é para fazer por conta própria, porque você não sabe quando ela começou e você não sabe em que alta dosagem ela está dentro de você, qual é a quantidade que você tem dessas bactérias. Então é importante os exames, porque o médico vai saber, inclusive, que tipo de medicamento e qual a quantidade desse medicamento que você deve tomar. Uma coisa bem interessante é que os casos são feitos por as recomendações médicas para quem tem, por exemplo, problemas de articulações no sangue, ela pode representar, inclusive, um risco de vida, tá? Então, quando a gente está falando de gonorreia, a gente tem que pensar assim, se você já tem um problema de articulação, é um problema muito mais grave. O tratamento é simples, mas o problema em si é grave. Pode, inclusive, te levar a ter risco de vida. Não sei se vocês têm percebido, o governo ele abriu uma campanha para o HPV, né? E agora até as crianças, né, acima de 9 anos já tomam a vacina do HPV. Por quê? Porque é uma doença que acometeu muito, chegou a ser pandemia e não foi tratada como pandemia na época. Agora a gente tem recursos de prevenção contra o HPV. Eu quero lembrar a vocês que o HPV ele é o princípio do câncer de colo de útero para as mulheres, tá? Então essa infecção ela é causada primeiro pelo papilomavírus humanos, que leva aí a um crescimento das lesões na pele do órgão genital. Os homens ou as mulheres eles podem ter uma textura suave ou então rugosa, muda a cor, né? A cor varia um pouco o tom da pele da pessoa no órgão genital e ela vai causar bastante dor e ela é altamente contagiosa. Quem tem transmite com muita facilidade. E aí o tratamento ele precisa ser da pessoa, como ele é um vírus, né? O paciente ele precisa permanecer ali com esse vírus adormecido. Porém, se existe uma aplicação de pomadas, a gente consegue fazer a inibição desse vírus. A crise pode surgir devido ao consumo excessivo de álcool, cansaço elevado, estresse no corpo. Isso tudo acontece porque o HPV, o papilomavírus, ele é associado, ele vai para o nosso sistema nervoso, tá? Então é complicadíssimo se a gente não trata a princípio. Eu quero lembrar a vocês que o tratamento aplicado por pomadas, por exemplo, ele é o mais eficiente, mas em alguns casos vai ter que ser uma somatória de medicação. Se a gente fala agora, vamos para a quarta, né? Eu tô falando bem rapidinho, porque tem duas específicas que eu vou chamar mais atenção para vocês, tá? Se a gente fala um pouquinho sobre a herpes genital, a gente está falando que a herpes ela é uma doença facilmente transmissível também, ela é causada por vírus também, né? Esse vírus ele provoca pequenas bolinhas, vermelhidão na pele, uma bem muito próxima da outra, essas caixinhas de uva, eu costumo brincar, né? Porque são muito próximas uma da outra. Contém então também o líquido, nesse líquido é que o vírus fica. Essa cor amarela ou essa vermelhidão que dá ao redor da coceira, onde você começa a ter a irritação, vai principalmente ali perto das coxas, perto do ânus, dos órgãos genitais. Então, os sintomas são muito fáceis da gente perceber, mas também são fáceis da gente ignorar. Perceba que todas elas, eu estou falando de vermelhidão na pele, de verrugas, né? Agora apareceu a coceira por conta da herpes genital, ela faz isso, né? Ela cria essa irritação na pele. E a gente às vezes acha que não é bobagem, entendeu? Que aquilo ali tá ali só por, amanhã passa. Tudo bem, amanhã passou, só que nessa você pode já ter tido relacionamento com algumas pessoas, ter transmitido esse vírus, demorar para curar. E aí tudo que não é curado no começo, né? Não preciso dizer para vocês como é o meio e o fim dessa história, porque todos vocês sabem que as coisas só pioram. Então é importante a gente prestar atenção quando os nossos órgãos genitais, principalmente eles, mudarem em qualquer situação. Aparecer uma bolinha, uma verruga, uma pinta, uma coceira, precisa procurar um médico para que a gente possa ter essa questão de
entender o nosso próprio corpo. E se a gente está em risco, que a gente não coloque outra pessoa em risco. Perceba, um ato de amor é você se amar e também amar o outro. Então, o que você não quer para você, que talvez você esteja vivendo, não passe para outras pessoas. A irresponsabilidade muito grande você estar doente e colocar outra pessoa também em risco. Eu quero lembrar que a herpes, ela dá febre, tá, gente? Ela dá febre, ela também dá dor na hora de urinar, né? E no caso das mulheres específico, a gente tem que ficar bem atenta mesmo, porque se a gente não fizer uma asepsia muito adequada da região da genitália, a gente não consegue perceber, né? Vai passando desapercebido pela gente. O tratamento também é feito com remédios, né? E agora aqui são remédios variados que vão causar aí sintomas, sim. São remédios que vão ter contraindicação, né? Porque eles estão combatendo uma infecção. Então eles vão te dar aí uma contraindicação e normalmente você vai ter aí 20 dias de tratamento. Pensa, o que é 20 dias de tratamento para te livrar de um problema muito maior, né? E inclusive do remorso de você colocar alguma outra pessoa em risco. Então, primeiro de tudo, né? Preservativo sempre. Segundo de tudo além do preservativo, você precisa ter esse cuidado, esse autocuidado com você mesmo, sabendo escolher as pessoas das quais você vai conviver intimamente, que você vai ter ali os seus relacionamentos sexuais. Pensando na quinta agora, a gente vai falar sobre a tricomoníase, diferente, né? Que vai te dar aí um corrimento mais acinzentado, um verde amarelado, um espumoso, né? E ele tem um cheiro muito forte, ele tem um mau cheiro, um cheiro bem desagradável mesmo. Ele também vai te dar vermelhidão, ele causa uma coceira muito intensa, um inchaço nos órgãos genitais. E essa infecção, ela é pouco comum, ela não é comum, a gente quase não vê. Mas ela pode ser transmitida das mesmas formas, inclusive no compartilhamento de toalhas úmidas, né? Então você está tomando banho, por exemplo, você secou com a toalha e você está doente, você passou a toalha para outra pessoa. É por isso que é bom a gente ter as nossas toalhas individuais, né? Daqui vem essa questão de preservar contra essa doença quando a gente tem ali as nossas toalhas individuais. Também pode acontecer, por exemplo, de você compartilhar banheira, né? Vai tomar banho em dois, na banheira, jacuzzi, né? Também acontece. Então é muito importante a gente ter ali o nosso cuidado, né, em compartilhar coisas. Tem que saber com quem você vai ter seu relacionamento sexual, né? Chegar e festar, não. Festar é muito bom, mas você tem que saber com quem, por quê, e decidir que esse momento não seja um momento que te coloque em risco ou coloque em risco a outra pessoa. O tratamento normalmente ele é feito por conta de ser uma infecção, por antibiótico, né? E aí os remédios, normalmente é o triconidazol, e 5 a 7 dias você já está ali liberto, né, dessa infecção. Só que caso o tratamento não seja feito, há maiores chances de você desenvolver outras infecções. Então, por exemplo, se você está gestante, ter um parto prematuro. Ou se você é um homem, ter prostatite. E aí é muito sério isso, porque são problemas bem mais graves, que podem te acometer, inclusive, ao risco de vida. Ter cuidado, sempre ter amor a você e ao próximo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!